Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Hoje nós temos um tema aberto, tá? Abertíssimo para todos entrarem, perguntarem, participarem sobre qualquer assunto relacionado a paisagismo, jardinagem, a vida no jardim, né? Boa noite, Luciana. Muito bem-vinda. Bom demais ter você por aqui e está disponível. Estamos hoje com um tema aberto. Hoje eu vou inaugurar, é o primeiro dia dessa live que trata sobre o dia a dia no jardim. Oi, Eden, boa noite. Vamos ter aula de novo? Só que agora a aula é sobre jardins, né? Mas aqui também tem plantas daninhas, tem ácaros, cochonilhas, tem todo tipo de fungo e mais um pouco ainda, né? Ai, gente, só Jesus na causa, o tal do agrônomo sofre, seja culturas comerciais, seja jardim, seja um mini vaso que tem em casa, querendo ou não, o agrônomo sempre tem que dar recado dele. Não sei vocês, né? Vamos aprender também. O agrônomo é o seguinte, o agrônomo se forma e aí todos os familiares, todos os parentes e amigos acham que ele tem que saber de tudo. De tudo e árvore, e grama, e soja, e milho, e todo tipo de cultura, tem que saber de mato, e tem que identificar tudo e acha que sabe tudo, né? Mas só Deus sabe o que a gente passa no início, no início da carreira e até mais ou menos uns 20, 30 anos de formados para a gente saber muita coisa e ainda ter que aprender mais ainda. Estamos sempre aprendendo, é assim mesmo, né? Exatamente, cada um com a sua cruz. Cruzes enormes, cruzes pequenas, mas cada um tem a sua. E é assim que a gente vai tentando lidar com elas, à medida que os problemas vão aparecendo, a gente vai tentando solucionar. E sempre tem solução. Exatamente, né, Luciana? Então é isso. Eu criei essa série, então nós vamos ter toda quinta-feira, vai ser sempre mais com participação, né, das pessoas que querem saber qualquer tipo de dúvida relacionada ao dia a dia no jardim. Vamos esclarecer aqui alguns termos. Por exemplo, algumas pessoas imaginam que o jardim, você tem que ter um espaço aberto. Quando eu falo, você tem um jardim, a pessoa acha que tem que ser algo grande, que tem que ter um quintal, tem que ter grama. Não é só isso, tá bom? Quando eu falo jardim, o termo jardim engloba todo e qualquer tipo de cultivo de plantas. Então, se você tem plantas em vaso, se você tem um jardim com plantas na parede, se você tem um pequeno espaço dentro de casa que nós chamamos um espaço fechado, que nós chamamos de jardim de inverno, também. Se você tem um pequeno pedaço, mesmo que não tenha grama, mas tem solo com cobertura aí de argila, de areia, o que foi, que tem algum cultivo de plantas, tá? É chamado sim jardim. A única coisa que nós diferenciamos um pouco são os jardins apenas e exclusivamente para alimentação. Por exemplo, hortas domésticas. Hortas domésticas, quando nós cultivamos alface, tomate, cenoura, tanto as de horticultura quanto as de fruticultura, seja em solo, seja em vaso, mas com o intuito apenas da alimentação. Aí nós temos jardins domésticos com fins alimentícios. Então, nos jardins, tamanho que seja, desde um vaso até uma área enorme com gramado, com pergolado, com piscina e etc e tal, tudo isso faz parte do contexto de um jardim. Então, se você tem qualquer tipo de planta em casa, seja dentro, seja fora,
em várias configurações, então você tem um pequeno jardim, ok? E pode perguntar à vontade. Boa noite, Rosana. Boa noite. E os chamados jardins terapêuticos também, né? Tem isso, exatamente. Inclusive, é um dos temas principais, né, que eu abordo, e eu sempre bato nisso, nesse tema, nesse contexto dos jardins terapêuticos. Os jardins terapêuticos, na verdade, não são apenas os jardins com cultivos de plantas medicinais, tá? Eles são mais relacionados a todo aquele jardim que esteja baseado em algum tipo de cura, ou cura física, ou cura mental. Por exemplo, asilos, né? Eu até projetei há 2 anos mais ou menos, menos de 2 anos, eu projetei um jardim exclusivamente para idosos, dentro de um asilo. Esse jardim, ele tem, né, dimensões diferentes, tem propriedades diferentes. Nós usamos frutíferas com fins, frutíferas de porte menor, com fins dos idosos, cadeirantes, que eles possam conseguir colher aquelas plantas, colher os frutos. As bases também dos elementos de cultivo, onde a gente chama de cachepôs elevados, também tem altura para os idosos poderem cultivar, poderem colher os seus próprios alimentos, eles fazerem parte do conceito do jardim e serem integrados ao dia a dia do jardim. Tanto fisicamente, para eles poderem ter acesso aos alimentos, acesso às plantas, poderem fazer até as podas, caso tenha alguns dos idosos que dão conta ainda de mexer na terra. Isso tudo para eles é terapêutico. Então, nesse conceito, é um jardim terapêutico, sim. E também tem o conceito de nós utilizarmos, tem pessoas que gostam de fazer os jardins medicinais, com o intuito de cultivar aquelas plantas medicinais mais comuns, mais utilizadas e com efeitos comprovados, né, pela medicina, pela farmacêutica, com efeitos comprovados medicinais para dores de barriga, dores de cabeça, vermes, problemas de insônia. Inclusive eu faço uso de várias plantas também para acalmar, para dormir melhor, né, devido à rotina complicada que a gente tem. Boa noite, RS Gomes, seja bem-vinda, tá? Bom, Luciana, ai meu Deus, o jardim com caramujos, tá? Os caramujos que você fala, Luciana, são aqueles caramujos com a carapaça grandinha, maior, ou são aqueles miniatura? Tem 2 tipos, né? Tem os caramujos que ficam desse tamanhozinho, embutidos no solo, são pequenininhos e eles acabam danificando bastante as raízes. E tem os caramujos com aquela carapaça maior, aquela capinha, né, onde eles se escondem, que ficam transitando os caules pelas folhas das plantas. Eles são pequenos. Larissa Catier nos dando o ar da graça, muito bom, seja bem-vinda, Flor. Moça do céu, Luciana, só um minutinho que eu vou dar um parênteses aqui, só para dar um oi para essa moça, que eu vou falar das rodas de caminhão. Gente, eu tenho que falar para vocês que eu lembrei que agora é algo muito legal, muito interessante. Eu e Larissa, nós íamos embora da Universidade de Santa Helena para Rio Verde, lá em Goiás. E essa menina cismada com roda de caminhão que soltava e vinha para cima do carro e tal, e aquela coisa, e acabou passando na última viagem que eu fiz, né, que eu fui para Goiás e voltei. Eu tive a péssima experiência de ver uma roda de caminhão soltando. E lembrei de Larissa na hora, né? Nossa, Larissa do céu. Eu fiquei apavorada. Ainda bem que estava bem longe de mim, né? É só para registrar o momento que eu lembrei de você. Mas é isso aí, vamos continuar. Dos caramujos, que a Luciana tá com alguns probleminhas, né?
fáceis de resolver, tá, Luciana? Vamos a alguns conceitos com relação aos caramujos. Os caramujos, na verdade, eles são de ambiente muito úmido e sombreado. Então, você vai observar no seu jardim se tem algum local aí que esteja, né, um ninho. Teoricamente, eles têm um ninho, onde tem essa proliferação e que os caramujos se multiplicam. E eles têm normalmente um cantinho mais sombreado, mais úmido, às vezes próximo de uma mangueira que está pingando, ou um cantinho debaixo de alguma planta que é mais úmido, que não pega muito sol, mais escondidinho. Então, fique de olho para você encontrar, primeiramente, a casinha, tá? A casinha, o local de morada deles, que é o local principal, e é onde eles se refugiam, onde eles se multiplicam também, tá? Então, fica de olho nesse primeiro ponto. E os caramujos, eles normalmente, saem, né? Eles saem dessa casinha nas horas mais frescas do dia. Então, de manhã ou no período da tarde, porque se eles ficam expostos ao sol, eles também se queimam, porque aquele corpinho mole, né? Todo pegajoso, com aquela gosminha nojenta, eles se queimam, eles ressecam. Então, você vai observar o movimento dos caramujos mais nas horas frescas do dia, no início da manhã e no finalzinho da tarde. Então, esse é o momento que você deve observar de onde eles estão vindo e para onde eles estão indo, que você vai conseguir identificar a casinha principal deles. Boa noite, Jorge. Tudo bom? George. A gente fala rápido, né? E acaba falando o nome meio... Não, é Jorge, é George. O meu parceiro, meu mentor, né, particular, tá colocando na conta aí uma lista enorme de coisas aí que a gente tem para lidar, né? Tá, vamos continuar falando sobre a questão dos... Isso, Éden, é o que eu vou falar agora, a questão dos caramujos, né? Que os caramujos nos jardins também, eles são considerados pragas, e é muito importante, né, aí, que eu já vou comentar, é sobre a questão dos inseticidas mais orgânicos, mais biológicos. Por quê? Porque no caso, né, isso exatamente, Éden, além de as plantas serem mais sensíveis e elas não tolerarem a aplicação desses defensivos agrícolas, moléculas orgânicas mais complexas, tem também a questão da intoxicação, porque os jardins normalmente têm pessoas envolvidas com ele, pessoas lidando ou se movimentando no jardim. Pessoas, desde pessoas adultas, saudáveis, entre aspas, pessoas idosas, temos crianças também, né, movimentando no jardim ou passeando pelo jardim. Inclusive, as crianças adoram ficar pegando nesses caramujinhos, o que não é muito legal. Todos aqui, esses caramujos, né, devam ser eliminados, tanto pela intoxicação quanto pela contaminação das crianças. E tem também os animais domésticos, os pets. Tem pessoas que têm pets e consideram eles da família, então é como se fosse uma extensão familiar mesmo. É possível de considerar como um membro da família. Todo tipo de pet, tá? Indiscriminadamente, assim, todo tipo de pet. Desde os gatinhos, cachorro, que gosta de mexer, de cavar, né? O papagaio, o periquito, tem as calopsitas, alguns têm até alguns tipos de hamster, bichinhos que andam pelo quintal. Se são animais domésticos, são pets que a gente tem cuidado com eles, tem que tomar cuidado para não aplicar, tá? Não aplicar defensivos agrícolas de moléculas sintéticas ou até moléculas orgânicas naturais, mas que são tóxicas, porque os defensivos, eles são extremamente concentrados. E todos eles têm uma tarja de segurança mostrando que eles têm uma certa toxicidade, desde baixa toxidez até extremamente tóxicos. Então é muito importante tomar cuidado.
Por isso que no caso, tá, dos caramujos, ainda nós temos vários tipos de produtos que nós podemos usar, que são caldas naturais, produtos mais naturais e inseticidas também, que podem ser mais biológicos. E outra coisa muito legal, você pode ter um amplo espectro de condições para usar esses tipos de produtos e são coisas muito fáceis de fazer, muito fáceis, tá? Não tem risco nenhum, nem para o meio ambiente, nem para quem está aplicando, nem para as pessoas que estão utilizando a área do jardim. Então, isso é muito importante de ressaltar. E você pode utilizar também, não só para os caramujos, você pode usar para as lesmas, alguns tipos de paquinhas que ficam enterradas no solo. Então, o mais importante é identificar aquele criadouro principal. Mas, se você ainda não conseguiu identificar, veja mais onde são os caminhos. Então, observe nessas horas mais frescas do dia o local onde eles estão caminhando, quais plantas eles estão atacando mais, se são só as bromélias, onde está mais úmido, onde está mais sombreado, porque eles não gostam do sol. Aí, uma das primeiras dicas que eu vou dar para vocês, você pode usar as sementes de gergelim, elas são tóxicas se você encontrar o criadouro principal. Então, você pode colocar um punhado mesmo, um punhado assim, quase que uma mão fechada, de sementes de gergelim ali em volta. Ela é tóxica. Você pode usar, não muito, tá? Não muito, mas pode usar o sal para jogar sobre os próprios caramujos. E as lesmas também é a mesma coisa. O sal de cozinha mesmo, sal marinado, não usa sempre. O sal é uma opção que deve ser usada poucas vezes. Por quê? Porque se você ficar colocando sal demais também, você vai alterar a microbiologia do solo, vai alterar o pH e uma série de outras questões que vai também ser tóxico para a planta. Então, o sal, se você usar, que seja só uma vez, para aquela infestação maior, coloque em cima dos bichinhos ali, ou coloque em cima das lesmas e pronto, acabou. Então, é uma opção. O gergelim é outra opção. Tem também no terceiro caso que você pode usar as iscas lesmicidas. Para quem gosta aí, né, Eden sabe do que eu tô falando. Para quem gosta da cerveja, a cerveja é ótimo, tá? É ótimo para tomar um pouquinho, para relaxar, para quem gosta e tal, mas a cerveja também é excelente como armadilha para os caramujos e lesmas. Dica, sabe aquelas latinhas de sardinha ou latinhas de atum, que elas são baixinhas, né? São compridinhas assim e tem uma altura menor. É fácil de você enterrar ela no solo. Então, você cava o buraquinho lá no solo, no local onde tem a maior infestação de caramujo, você vai enterrar essa latinha lá dentro e vai encher de cerveja até a metade. Você pode manter ali pela metade de cerveja. Pode ser cerveja velha, cerveja de, sei lá, aquela cerveja velha que tomou um pouco e a pessoa não quis mais e deixou lá. É muito barato, né? Você já tem a lata como recurso que você vai reutilizar. E os restos de cerveja você coloca lá dentro. Os caramujos e as lesmas, eles são... Meninos, menos, por favor, estão fazendo muito barulho. A galera aqui tá animada, o povo estão lutando ali fora. Imagina, 2 lutando. Situação. Então, você vai enterrar essa latinha e vai deixar em alguns pontos do quintal. Você vai deixar e colocar a cerveja dentro, porque os caramujos e lesmas, eles adoram o levedo da cerveja. Eles adoram o lúpulo, adoram o malte da cerveja, então eles vão ser atraídos para lá e eles vão morrer lá dentro, vão se afogar naquele tanto de cerveja. E no outro dia você retira e vai fazendo o controle, o manejo deles. E joga fora, claro, né? Boa noite, Elisete. Seja bem-vinda. Giovana, eu tô pedindo para diminuir
Não, eu tive que dar um dano com as meninas aqui, porque o trem tá passando o limite. Então, só recapitulando. Eu falei da primeira opção, né, que é o gergelim. O sal é uma opção que não deve ser utilizada toda semana, é de vez em quando, tá? E essa terceira opção que tem a questão de você utilizar a cerveja ou qualquer outro tipo de produto que tenha malte ou algum tipo de cereal. Por exemplo, quem gosta muito de centeio, de cevada, grãos de aveia, que tem esses produtos em casa, você pode também colocar um pouquinho de aveia num copo, deixar ali fermentando e usar aquele líquido como isca dentro da latinha de sardinha ou do próprio atum. Qualquer recipiente, a gente dá a dica desses tipos de recipientes porque eles são de altura menor, né? E você consegue enterrar mais facilmente. E como eles ocupam um espaço mais compridinho assim, as lesmas e os caramujos vão ser atraídos pela cerveja, pelo levedo e eles vão morrer lá dentro. Hoje, boa noite! Tudo bem? Saudade de você, menina. Bom demais te ter por aqui, viu? Lembrando, pessoal, que as perguntas hoje são abertas, viu? Vocês podem perguntar sobre tudo e qualquer tipo de coisa relacionada ao dia a dia e aos problemas que vocês encontram no dia a dia com as plantas, tá? E assim que eu vou passando aqui as perguntas e eu vou respondendo para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para cima que eu pulei. Nossa, no jardim, a RS Gomes, que eu não sei, né, qual é o nome certinho, ela comentou sobre a questão do jardim de bromélias, complicado achar o ninho dos caramujos. Não é tão complicado assim. O mais importante é a observação. A observação de você encontrar o movimento deles. No início da manhã é bem característico, assim, quando começa a esquentar muito, porque eles estavam ali andando pelas plantas, no caso, andando pelas bromélias e tal. E quando o sol sai, começa a esquentar, você começa a perceber o recolhimento deles, porque eles começam a correr do calor e eles vão para esses locais que são úmidos e frios. É justamente o momento do controle que você coloca, por exemplo, na noite anterior ou enterra logo cedinho, para que quando eles voltarem para os seus locais, né, de refúgio, que é um local mais úmido, mais fresquinho, sombreado, eles vão passar por essa isca, ou eles vão passar pelo sal e vão ser queimados, ou eles vão encontrar o próprio grão do gergelim e vão ser também intoxicados por esses grãos. Então é muito, muito legal isso. A questão é que exige mesmo um pouquinho de observação nessas horas aí, principalmente o início da manhã, é o mais legal de você observar isso, tá? E tentar entender o ciclo dele, de onde ele está indo e onde ele está se escondendo. E conseguir, se você puder cavar um pouquinho, porque o último ninho de caramujos que eu encontrei na casa de uma cliente lá em Rio Verde, foi justamente assim, a gente começou a observar onde eles estavam se movimentando e quando eu olhei e cavei um pouquinho assim na superfície mesmo do solo, do substrato, eles estavam todos lá dentro, mas assim muito mesmo, estava borbulhando de caramujo. Aí você pega praticamente todos, se você joga sal ali em volta, acabou. Aí no outro dia você pode deixar só a isca que já termina de fazer o manejo. Porque usar lesmicida, a isca de caramujo e tal, se você tiver pet, é um risco enorme. Porque nessa casa onde eu encontrei esse ninho de caramujos, eles tinham usado lesmicida e a cachorrinha quase morreu mesmo, em poucas horas. Teve que correr pro atendimento veterinário, porque ela lambeu a isca lesmicida, ela só lambeu. E ela começou a babar, começou a espumar a boca e teve que sair correndo para o veterinário. E quer dizer, se você não tiver visto, né, não tiver em casa observando, quando você volta, o petzinho já está
né, morto, não tem muito o que fazer mesmo, porque é um produto concentrado, é tóxico, então é complicado mesmo o uso. Deixa eu ver, Luciana. Preciso de socorro para as minhas bromélias. Embora os copinhos estão sempre cheios d'água, as pontas estão meio queimadas e secas. As pontas, tá? As pontas das folhas, elas dão indicação de dois tipos de coisas. Ou o excesso de água ou a falta de água, tá? Não significa nos copinhos. Pode significar também no solo, no substrato. Boa noite, Juan. Seja bem-vindo, tá? Estávamos falando sobre caramujos, agora nós estamos falando sobre bromélias, né? Amo de paixão bromélias. E, inclusive, eu fiquei muito chateada com essa história de dengue, né, que não é recente, quando as pessoas começaram a disseminar essa história aí de que bromélia dá mosquito da dengue, que não sei o quê, e na verdade isso é um mito, tá? É um mito, porque as larvas do mosquito, elas não conseguem completar o ciclo, não conseguem se desenvolver naqueles copinhos lá cheios d'água. No caso, Luciana, vamos pensar onde estão as suas bromélias. Elas estão plantadas no solo, diretamente na terra, ou elas estão dentro de um vaso, onde a gente pode manejar. Se elas estiverem plantadas diretamente na terra, tá? E nessa época chuvosa, tem a questão do acúmulo de água em volta ali das raízes da bromélia. Isso, no solo. Então, no solo. Já me respondeu, né, Luciana? No solo. E é o solo, esse solo vermelho mesmo, de Rio Verde, da região do sudoeste goiano, ou é um solo mais arenoso, um solo mais sem muito encharcamento? Porque pode acontecer, sim, de ficar muito úmido o solo em volta das raízes, e as bromélias de ambiente úmido, mas a umidade para ela deve ser no copinho e não na raiz. Então, o copinho precisa, aquele copozinho ali, precisa ficar com água, não encharcado, não entupir de água, é um pouquinho de água ali naquele copinho, só um tantinho assim, ó. Não precisa ficar encharcando. E as raízes não podem ficar encharcadas. Então, o acúmulo de água, o excesso de umidade nas raízes da bromélia dá esse sintoma de ressecamento na ponta da folha, tá? Então, no seu caso, como o copinho está sempre cheio lá, não tem problema, o excesso de umidade pode estar na raiz e ela apresenta... Não tem muito encharcamento não, mas eu encho os copinhos. Inclusive, Luciana, você vai observar o seguinte. Quando eu falo o solo muito encharcado, não quer dizer que você vai ver a presença de água lá nele. Mas se ele estiver sempre molhado, né, muito úmido, e é um solo pesado, como o solo, né, o latossolo vermelho, escuro, latossolo da região aí do Planalto Central, é um solo muito pesado. Então, chove e ele retém muita umidade. Demora muitos dias para secar. Então, na presença da chuva, mais a retenção excessiva de água nesse latossolo, que é um solo pesado, ele também dificulta a saída de água para todos os lados, porque ele já está muito úmido e acaba concentrando umidade nas raízes da bromélia, mais o excesso também dos copinhos. Porque você não precisa encher de água todos os dias, não precisa manter ele sempre muito cheio. É menos, é só um pouquinho mesmo, para que a planta consiga fazer o metabolismo dela, completar o metabolismo através daquela aguinha que tem ali dentro. O mais importante é a aguinha dentro do copinho, a raiz nem tanto,
Não precisa estar molhada, mas o copinho. Porque elas gostam, elas absorvem muita água através das bases das folhas que estão ali concentradas, né? A base das folhinhas ali naquele copinho, tá? Então fica de olho e no caso da água, se você estiver colocando água dentro do copinho, você pode adicionar faz a solução, 1 colher de sopa de água sanitária, que boa, etc e tal. Coloca um pouquinho em 2 litros de água, tá? E você usa essa solução para colocar um pouquinho de água em cada uma. Então põe menos água, porque se continuar esse encharcamento tanto no copinho, mais o excesso nas raízes, além das pontas das folhas começarem a secar, aquele miolo da planta começa a apodrecer. E se o miolo da planta, né, que é o miolo do copinho, apodrecer, é praticamente morte na certa. Então você não tem como salvar muito não. Porque quando começa a apodrecer, é sinal de bactéria. E as bactérias não têm remédio igual quando a gente tem infecção de garganta que toma antibiótico. Para a planta, a bactéria é de difícil controle. Quando a bactéria chega a atacar numa planta, é praticamente o sintoma final de morte. Ai, Jesus! Pois é, Luciana. Então, toma conta, toma cuidado. Observa. Se você já tiver colocado água hoje, por exemplo, você pode deixar amanhã sem colocar e colocar no outro dia. Se chover, nada de colocar água, tá? Pelo contrário, se chover, era melhor que nem tivesse água lá, que a própria água da chuva já mantém a umidadezinha ali, e rezar para não ficar chovendo direto em cima delas todo dia, tipo 3, 4 dias de chuva direto, porque essa umidade excessiva nas raízes da bromélia é uma das causas grandes de problemas com bactérias, porque as bactérias normalmente elas também vêm através do solo, alguma abertura, algum ferimento, e o excesso de umidade é um prato cheio para as bactérias se desenvolverem, né? Vamos fazer uma analogia, por exemplo, na nossa garganta tem muita umidade, saliva o tempo todo, o pulmão, onde as pessoas têm muita pneumonia, inclusive agora a questão do vírus, do coronavírus que ataca os pulmões, são tipos de vírus, tipos de bactérias que adoram umidade. Por isso que é bom você controlar e manejar a umidade. Ai, meu Deus, agora é o cachorro. Para, Toby. Onde você consegue controlar a umidade do ambiente ali, da própria bromélia, para que não tenha entrada dessa bactéria. Por exemplo, um ferimento nas folhas. Caso alguém, né, passe sem querer, a folha quebra ou a folha rasga, ali já é um ferimento que pode ser uma porta de entrada para a bactéria. Se tiver úmido demais, com certeza vai acontecer dessa bactéria aí colonizando, e às vezes quando a gente perceber no 3º dia já está totalmente apodrecido. Então é muito rápido também. Então fica de olho aí na questão da umidade para você não perder suas bromélias. Elas são bromélia imperial, neoregélia, aquelas vermelhas. Que tipo de bromélia que são? Porque tem tantas, né? Tem umas bromélias maiores, assim, com folhas mais arroxeadas, né? A bromélia imperial, que costuma, assim, ela ser mais resistente, por ela ser maior, ela tem um nível, né? A bactéria tem mais tempo para colonizar. Então, fica de olho na questão da umidade, tá bom? E só voltando um pouquinho, que eu me lembro com a questão das lesmas, fiquem também de olho se essas, principalmente se forem aqueles caramujos maiores, tá? Com a questão de problema com leishmaniose. Então, tá, é a bromélia imperial e Porto Seguro. Ai, lindas demais. Pois é, são bromélias que gostam de sol. Então, e se está plantada no chão, né?
querendo ou não, você tem que ter um cuidado assim de colocar menos água no copinho, porque já tem o excesso de água no solo. E essa época chuvosa é difícil a gente controlar, porque não tem como olhar para o São Pedro e falar com ele, fecha as torneiras, né? Tem muita gente pedindo para chover e a gente, às vezes, tem momentos que a gente pede para parar um pouquinho de chover, porque está úmido demais e acaba, né, não se contentando com a coisa. Boa noite, Maju. Seja bem-vinda. Muito bem. Hoje nós estamos fazendo uma live sobre o dia a dia no jardim, tá? E vocês podem participar, vocês podem perguntar qualquer coisa relacionada ao manejo, tá? E organização. Meu Deus do céu. E organização das plantas no jardim, tá? Vocês podem tranquilamente perguntar qualquer tipo de coisa sobre as plantas. Planta de vaso, jardim vertical, jardim de inverno, se tem gramado ou não, não importa. Qualquer tipo de jardim, ok? E hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia da série desse tipo de live que eu vou fazer porque tem muitas pessoas perguntando no direct. Às vezes eu não consigo responder e passar para todo mundo. E se a gente consegue responder aqui ao vivo e pode ficar gravado, às vezes depois a pessoa pode ver lá no IGTV e posso responder mais pessoas com uma live só, responder só uma pessoa através do direct. Então dá para ajudar mais pessoas através do ao vivo aqui na hora e deixando gravado depois, que pode consultar os tipos de perguntas que teve, né? Bom, vamos ver sobre o maracujá. Não, mas o maracujá se você cultiva ele, cultiva ele no jardim e tem parreira, tem uva, qualquer tipo de olerícola, frutífera e que esteja no jardim faz parte, né, do jardim. O maracujá, a minha parreira está próximo ao jardim. Eu posso controlar as lagartas com as frutas penduradas? Ah, sim, todas elas estão frutificando. O maracujá e a parreira, todos estão produzindo frutos. E aí você quer saber com relação ao manejo dessas lagartas com os frutos pendurados. Tanto qualquer tipo de frutífera, tá? Não tem problema. Tanto para o maracujá, manga, se você tiver em casa, a própria videira, né? No caso da parreira, qualquer tipo de frutífera que você estiver produzindo. Se estiver com frutos, tá? Mais um motivo para você não usar defensivo agrícola comercial, essas moléculas sintéticas, né? Ou mesmo orgânicas naturais, mas que são mais tóxicas, tá? O maracujá que tá com as lagartas, beleza. Todo tipo de lagarta, né? Em algum ponto, em algum momento ela foi borboleta, tá? Então, vamos considerar nesse caso. Oi, Marilene, boa noite. Seja bem-vinda, tá bom? Pode participar e perguntar, tá? Dona Nasa, chegando aí. Bom demais ver a senhora por aqui. Seja bem-vinda. Saudade, né? O povo sai de Rio Verde, agora tem saudade de todo mundo. Pois é. Então, no caso das lagartas, tá? Você vai manejar agora a lagarta. Aí depois você vai manter o manejo de forma para espantar essas mariposas, principalmente borboletas, porque as borboletas colocam os ovos e os ovos eclodem e saem as lagartinhas que vão começar a se alimentar principalmente das folhas, dos brotos mais novos da planta. No caso da lagarta, principalmente porque está produzindo frutos, se você aplicar defensivo comercial, defensivo agrícola comum, que é tóxico, você vai correr o risco de não poder se alimentar daqueles frutos, porque ele tem um período residual. Se eles já estiverem amadurecendo,
Se você aplicar o produto amanhã, por exemplo, você vai precisar esperar de 12 a 15 dias para colher o fruto. E pode ser que o fruto já não esteja bom mais. Isso vale para qualquer tipo de frutífera. Então, o ideal agora, já com as lagartas, se elas estiverem pequenas, melhor ainda, né? Porque é mais fácil de manejar. Você pode usar calda de fumo, por exemplo, é tóxico para as lagartas. Saudade, né, dona Nasa? Mas tá bom, tá todo mundo bem, graças a Deus. E assim que eu voltar em Rio Verde novamente, eu dou uma passadinha aí. Eu não esqueci, não, pode deixar. Eu dou uma passadinha aí para ver as trepadeiras, para ver as plantinhas e a gente saber como que elas estão, tá bom? Você vai aplicar a calda de fumo. A calda de fumo, se você não encontrar ela pronta nas floriculturas ou nos viveiros, que às vezes já vem com aquele borrifador, você pode fazer a calda de fumo em casa. Você vai lá e compra aquele fumo moidinho, né, que as pessoas usam para fazer cigarro lá, que eu não acho muito legal, mas enfim, tem pessoas que gostam desse tipo de cigarro. E pega aquela cartelinha, normalmente vem um saquinho com 100 gramas de fumo. Você pode pegar aqueles 100 gramas de fumo que já vem no saquinho. Você vai deixar de molho em 2 litros de água. Vai deixar de molho por 24 horas ali dentro. Aí vai sair aquele caldo, né, preto, marrom escuro. Você vai coar, colocar no borrifador e aplicar sobre todo o local da planta inteira, ou dos frutos, onde tem as lagartas. E aí, além de algumas que vão morrer, porque as menorzinhas elas morrem, e as maiores elas vão ser espantadas, elas começam a se retorcer, assim, as lagartas ficam retorcendo. Tipo, porque é tóxico e elas vão começar a morrer e vai acabar espantando também pulgões, cochonilhas, as próprias mariposas ou borboletas que vão pôr esses ovos. Então é importante que você não espere ter o inseto, né, ter a praga dentro do seu jardim para fazer o manejo. Se você estiver sempre fazendo a calda de fumo, ou a cada semana, ou a cada 15 dias, e você borrifar essa calda de fumo em todas as plantas, você mantém esses insetos longe do seu jardim, tanto os pulgões, as cochonilhas, percevejos, as mariposas e borboletas, e você acaba não tendo mais problemas com as lagartas, espanta todos os tipos de inseto, tá bom? De quanto em quanto tempo? O ideal é fazer semanal, ainda mais agora que você tem já o foco das lagartas, você pode aplicar agora, nesse momento. Como tem muitas lagartas, você pode aplicar a cada 3 dias. À medida que elas sumirem, que você conseguiu manter elas sob controle, aí você aplica semanal, tá bom? Caso você queira, não achei o fumo, você pode usar, por exemplo, calda de sabão de coco. O sabão de coco líquido, sabe? Que a gente compra para lavar roupa. Você vai usar também um copinho. Pode ser aquele copinho de café de plástico ou 2 colheres de sopa em 2 litros de água. Você dissolve, faz aquela solução e aplica também. E você pode ir revezando. Reveza a calda de fumo, a calda de sabão de coco. Pode fazer a calda de cebola, a calda de alho. Todos eles vão ajudando a manter sob controle, manter o manejo dessas pragas, de todas as pragas, dos pulgões, das cochonilhas, dos percevejos, das lagartas. Eles mantêm a população desses insetos praga sob controle. Eles estão presentes ali, porque eles não somem totalmente, viu? E não existe ecossistema nenhum, nem jardim, nem nas lavouras, tá? Em roça, não existe ecossistema nenhum com 0 indivíduos de insetos. Eles estão ali presentes, mas eles não vão comer as plantas, porque a população deles está sob controle. Tem um inimigo natural que come um, que come o outro, então a cadeia alimentar dos insetos praga, eles estão sob controle.
Como está sob controle, eles têm os próprios alimentos lá. Se a população não aumenta demais o número de indivíduos, eles não precisam se alimentar das plantas, porque tem poucos insetos, entendeu? E você não usa nada tóxico para sua família, você não usa nada tóxico para os frutos, nem para as plantas, nem para os pets, e você consegue manter o manejo e o ecossistema do jardim mais equilibrado usando as caudas naturais. E se você faz isso sempre, a cada semana, no máximo a cada 15 dias, você com o tempo você vai ver que o jardim vai ficar todo livre desses insetos, tá bom? Inclusive, calda de camomila, por exemplo, que é para fazer chá, eu uso o chá para fazer o chá da camomila. Você pode usar da camomila para fazer um chá, você coa o chá e aplica sobre as orquídeas, sobre as bromélias. É uma calda fungicida também que mantém o manejo dos fungos sob controle. E você pode associar as duas coisas, não tem problema, não é tóxico para ninguém, tá? Que inclusive a gente bebe o chá, né? Então não é tóxico para ninguém e você fica livre dos problemas. Oi, Fábio! Saudade de você e dos vasos lindos, maravilhosos. Gente, o Fábio faz cada vaso. Fábio, para quem estiver aí na região de Santa Helena, Maurilândia, Turvelândia, Castelândia, Rio Verde, o Fábio é o cara dos vasos. Sabe, né? Além de trabalhar fora, ainda faz aqueles vasos maravilhosos. Pois é, eu não tô morando mais em Santa Helena nem em Rio Verde, Fábio, por isso que eu tô sumidinha. Eu só indico as pessoas para você agora, tá? Eu só falo, vai lá no Fábio que tem. Então é assim. Pois é. Ok. As pintinhas pretas nas folhas das orquídeas são fungos? Sim, são fungos. Exatamente, fungos. Provavelmente, tá? Vou falar provavelmente porque nós temos um conjunto de fungos que às vezes atacam em determinadas situações. Principalmente no caso das orquídeas, nós temos um fungo, tá? Que se chama antracnose. É o fungo da antracnose, que dá aquelas pintinhas pretas, um pouco arredondadas e acaba, às vezes, virando manchas maiores, porque uma mancha pequena vai se unindo com a outra e viram umas manchas maiores. Esses fungos também gostam de umidade, né? Gente, é um ser vivo, tá? Os fungos, os insetos, a maioria das pragas, as plantas daninhas também são seres vivos, então eles gostam de água. Você vai perceber que normalmente nesse período chuvoso, que é mais úmido, tem um calorzinho, né, em alguns lugares bem mais quente, eles propiciam, então são ambientes favoráveis para o desenvolvimento dos fungos também. Então as orquídeas que estiverem apresentando esses fungos nas folhas, aquele local que já está preto, onde o fungo já atacou, não tem como fazer mais nada com ele, porque o local já está morto, já está necrosado. O que você vai fazer agora é impedir que aquele fungo se desenvolva mais, né? Continue colonizando as outras plantas ou colonizando o restante da folha, para que ele não avance o sintoma. Então, no caso dessas pintas pretas, você pode usar sim a calda de camomila para o fungo. Mas o mais efetivo, o mais eficiente para esse tipo onde o fungo já está instalado, para você controlar imediatamente o avanço da infecção, o avanço da doença, é a calda bordaleza, tá? A calda bordaleza, ela é também mais natural, tá? Não quer dizer que você pode beber a calda bordaleza, assim como o chá de camomila, porque para nós ela é um pouquinho tóxica, bem pouquinho, mas é um pouquinho. Mas a calda bordaleza, ela é extremamente eficiente para fungos, tá? E também em caso de algumas bactérias, aquele caso lá das bromélias. Você pode fazer a calda bordaleza
e aplicar sobre todos os fungos, né, das plantas aí, não só nas orquídeas, mas você aplica também, por exemplo, nas bromélias, para evitar que as bactérias se desenvolvam. Então foi até bom pegar esse link aí, fazer a ligação, né, entre a questão das bromélias e dos fungos. E a cauda tem duas coisas a serem consideradas. Tem a pasta bordaleza, que ela é mesmo uma pastinha, que a gente faz a pasta bordaleza e passa nos ferimentos de poda. Toda vez que poda uma árvore, um arbusto, ou poda um buchinho, por exemplo, que são aquelas bolinhas arredondadas assim, você pode passar a pasta bordaleza nos ferimentos, tá? Ela é uma pasta, como se fosse um gel creminho dental. A cauda bordaleza é líquida para pulverizar, com aquele pulverizador comum mesmo, ou pulverizador costal, né, que o jardineiro usa, ou a própria bombinha. A cauda bordaleza, ela tem a receita dela não é complicada, mas ela tem detalhes na hora de fazer a cauda bordaleza. Tem os ingredientes que é o próprio cobre, o óxido cúprico, tem que comprar, né, o produto, tem a cal mesmo, tipo cal de pintar parede, a cal, e você vai controlar o pH da cauda, né? Então a questão mais eficiente para a cauda é controlar o pH dessa cauda, para os ingredientes dela ficarem em equilíbrio e fazerem o efeito que precisa ser feito para controlar os fungos e as bactérias nas plantas. Essa cauda também pode ser aplicada regularmente para você manter livre de fungos, livre de algumas bactérias que possam estar por aí e querer atacar as suas plantas. Para você manejar, controlar o pH da cauda, você vai, né, ficar dissolvendo lá o cobre. É tipo um verde claro, assim. Você compra um pó. É um pó meio esverdeado, verde clarinho, um verde bem feinho, assim, bem esquisito. E você vai dissolvendo ele na água, e ele vai ficando esverdeado. E você vai adicionar, se eu não me engano, eu não tenho certeza de cabeça, a quantidade de cal e a quantidade de óxido cúprico, né, do cobre. Se eu não me engano, são 200 gramas de cal para 20 litros de calda, tá? Você vai adicionando e vai dissolvendo. Então, é demorado, assim, para fazer a calda, mas funciona e você pode deixar armazenado de uma semana para outra, num ambiente fresco, não tem problema. Você vai mexendo lá e dissolver bem, tem que dissolver bem mesmo os ingredientes. Quando tiver pronto, você vai pegar uma faca de ferro, não faca de inox, uma faca de ferro, uma faca de cozinha mesmo, e você vai enfiar dentro da cauda a ponta da faca e vai deixar lá por 2 minutos. Então você deixa a faca ali dentro e você retira. Se a ponta da faca que ficou mergulhada naquela cauda, ela ficar enferrujada, com aquele aspecto de estar querendo enferrujar, o pH tá muito ácido. Então, um pouquinho mais de cal, até dar o ponto onde o pH fique mais equilibrado, pH 6, 6,5, não tem como ficar medindo, para que você tenha a eficiência geral da calda, a eficiência real mesmo dela, e os elementos estejam equilibrados ali dentro. Aí você faz esse teste da faca, tá? Não pode, a faca tem que ficar 2 minutos lá dentro, e ela tem que sair do mesmo jeito que ela entrou, sem a ferrugem, sem aquele aspecto de enferrujado, tá bom? Aí depois, se vocês tiverem dúvidas com relação ao preparo da calda bordaleza, tem alguns videozinhos no YouTube ensinando e tal, mas se vocês tiverem dúvida assim, mais específica, pontual com relação ao preparo da calda, aí a gente pode tentar fazer uma explicação, um desenho, um vídeo mais didático relacionado ao uso dessa calda, tá? A poda de uma mangueira pode proporcionar frutos saudáveis sem bicho? Já usei armadilha, mas parece que não está funcionando. A
poda? Bom, não necessariamente ligação direta. Poda frutos saudáveis, tá? Mas a poda é uma das formas de manejar os galhos, manejar a planta em si, por questão de arejamento, luminosidade nos frutos, para manter, né, os frutos saudáveis. Mas não quer dizer, não é obrigatório que você poda e os frutos vão ser saudáveis. É um dos pré-requisitos para obter esses frutos saudáveis. E tem também a questão de você estar sempre manejando, tá? Usando e trocando essa armadilha para que ela faça o real efeito. A questão da poda, vamos para a poda. A poda das frutíferas, de todas as frutíferas que são arbóreas, que tem o caule, né, principal, tem um caule e tem os galhos que saem, né, no caso mangueira, o abacateiro, o cajá-manga, carambola, todas essas que são arbóreas, que tem um caule principal e os outros caulezinhos lá em cima, né? Goiabeira e etc e tal. Sempre nós fazemos a poda em forma de taça, tá? Assim, ó. A taça não tem aquele copinho assim, tem o braço principal e o copinho. Então, essa taça. Todos os lugares que você virar, você vai ver os galhos, eles têm uma direção. Tem o caule principal e você vai manter esses galhos, tá, livres. Não tem aquele tanto de galho aqui no meio, aquela mistureba de coisa. Você não deixa crescer indiscriminadamente. Sempre em forma de taça. E os galhos têm que estar com distâncias entre os outros, ó, tá? Desse jeito. Eles têm que ter uma distância entre si. E os galhos que nascem para baixo, galhos tortos, aquele monte de galinhos que nascem ali no meio, enchendo demais a planta, fazendo aquela bagunça toda, todos eles devem ser podados, tá? E mantém essa copa arejada, então o vento passa ali no meio, ele faz uma turbulência de arejamento ali no meio e também pega mais luz. À medida que pega mais luz, é interessante porque, primeiro, para a maturação dos frutos, porque a conversão, né, de açúcar dentro do fruto, para ele ficar mais doce e tal, ela também depende da insolação solar, porque aquece, né, mantém o metabolismo mais acelerado, favorece o aquecimento, o metabolismo dentro do fruto. E também, por exemplo, no caso desses bichos aí que entram dentro do fruto, são lagartinhas ou são besourinhos, dependendo do tipo de praga. Eles normalmente, a borboleta ou a mariposa ou o próprio besouro, que é o besouro que vai colocar o bichinho lá dentro, ele pousa primeiro no fruto, ele faz o buraquinho de abertura ou coloca os ovos ali para depois colonizar e entrar dentro da casquinha. Se o sol, né, está incidindo sobre aqueles frutos, sobre aquelas folhas, o próprio sol já favorece o esquentamento daquele fruto e as lagartas não gostam de sol. Então, se você perceber que os caramujos, as lagartas, os próprios besouros, as traças, esses insetos, eles atacam sempre nas horas frescas do dia. Por isso que é importante manter a insolação dentro da copa para manter esses insetos longe. Então, ajuda no manejo, tá? Não quer dizer que vai ficar livre 100%, mas é uma forma de ajudar no manejo da frutífera. A insolação dentro da copa, né? Manter aquela copa com luminosidade, tanto para os frutos é bom, quanto para o manejo dos insetos e o arejamento também, que proporciona esse turbilhão de ar ali dentro, esse fluxo de ar, para manter esses insetos longe. E outra coisa, né? Já que você está usando a armadilha e não está funcionando, pode ser algumas coisas. Ou a armadilha está passando do tempo, porque tem que trocar ela sempre. Ou, às vezes, nesse caso, eu não sei se é uma armadilha luminosa,
se é uma armadilha com feromônio, ou às vezes ela não está sendo muito eficiente, dependendo do local que foi colocada. Eu não posso opinar 100% porque eu não estou vendo, né? Seria bom depois, talvez, se você me mandasse alguma foto, alguma coisa assim, para eu ter certeza de que tipo de armadilha que é, de como que ela pode ser melhor manejada. E você pode usar a cauda bordaleza também, tá? Mas é muito assim, para manter os bichinhos, os fungos também longe dos frutos. E ela não é tóxica, você pode aplicar e depois pode colher, não tem problema. Mas se o bichinho já estiver lá dentro, então é complicado. O mais ideal é você começar a fazer assim que os frutos da mangueira, né? Houve a polinização da flor, e aí começa a desenvolver aquele frutinho bem pequenininho, assim, bem minúsculo, você já começa as aplicações semanais com essas caudas, que aí você mantém o fluxo de insetos longe das suas manguinhas. Então pode ser associado, tá? São métodos, tá? São técnicas de controle, técnicas de manejo que você pode associar com a armadilha. Armadilha, cauda, armadilha. E assim você vai manejando para manter esses bichinhos longe aí da manga, porque comer manga com bicho não rola não, assim como comer goiaba com bicho também não é legal, né? Vamos ver o que mais que temos aqui. Tátila entrou, eu nem vi. Ô, Tátila, passou a pergunta aqui, eu perdi. A galera entrou e eu não vi. Marisa, pessoal, plante mais, todos também. Ah, sim, então. A armadilha com feromônio, ela tem uma vida útil, né? Então não fica lá para sempre. Então é importante que você observe direitinho a validade dela. Tem um período que dá para usar, aí tem que substituir porque não faz mais efeito. Porque esse feromônio, ele é exalado, né? Todos os animais, né? Vamos pensar assim, todos os animais, quando eles vão acasalar, quando eles estão em processo reprodutivo, porque imagina só, a borboleta ou a mariposa ou esses besourinhos que vão colocar os seus filhotes ali, eles estão em fase reprodutiva, tá? É a mesma coisa de acasalamento animal de um bicho externo também, de um bicho grande, maior. É a mesma coisa. Então, esse acasalamento, essa fase reprodutiva, eles têm um instinto, tem soltando esses hormônios. Então, ao invés de a manga atrair o inseto para o acasalamento, a armadilha vai ter esse feromônio para atrair o inseto para ela. Só que ele tem uma vida útil, porque ele é volátil, é algo que tem um cheiro, que aí o sol vai bater ali, vai exalar e rapidinho ela perde a validade. Então, se tiver perdido a validade, realmente não vai fazer efeito, tá bom? Então, observa isso aí para ficar de olho, beleza? Marlon Batista, Andréia, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso tempo, que está começando a ficar escasso. Começando não, já passou, né? Da hora. O negócio é que assim, né? As pessoas que são iniciantes como eu no Instagram, eles dão um tempinho e tal, e daí a pouco do nada derrubam a live, né? A gente vai falando e de repente derruba e corta no meio do assunto. Por isso que normalmente vai dando uma hora assim, a gente já fica de olho. Mas eu espero que tenha sanado as dúvidas aí para vocês, tá? E que eu consiga explicar direitinho. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso haja outras dúvidas no decorrer da semana, na próxima quinta-feira nós vamos ter de novo, tá? Então vai ser a segunda live dessa sequência. E aí nós vamos manter esse ritmo à medida que forem surgindo mais perguntas. E se ficou alguma dúvida que precise ser sanada aí o mais rápido do que até quinta-feira que vem, pode me mandar lá no direct que eu respondo, tá bom? Ou eu respondo com texto, ou eu gravo um áudio, que for mais prático para conseguir explicar. E caso seja necessário, podem mandar uma foto, às vezes a foto da folha doente ou da planta, e assim a gente vai conseguindo
explicar, porque daí eu vou te perguntar, né? Onde essa planta está? Está no sol, está na sombra, está em vaso? Porque aí eu consigo, através das perguntas, eu consigo identificar realmente se é uma doença, se é uma praga, se é um excesso de água, se é falta de luz. E assim eu vou conseguir melhor, beleza? Então tá bom, né? Eu espero que hoje eu consiga gravar direitinho, porque a última live caiu e eu não consegui gravar. Não ficou gravada lá no Instagram, eu tive um probleminha com ela. Mas tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, tá? Eu vou deixar lá gravada e se vocês quiserem encaminhar para algum amigo, alguém que tenha problema também, para depois vir para as próximas lives, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? E é isso. Sextou amanhã, né? Não pode falar muito, mas amanhã nós temos uma sexta boa. Que todos tenham um bom final de semana, tá bom? Na terça-feira eu tô aqui de volta com um assunto mais específico e na quinta nós mantemos as perguntas e respostas, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem com Deus e bom final de semana. Beijos, tchau!